Fala, sobreviventes! Esse é o canal Sobrevivi à Minha Infância e aqui eu compartilho com vocês a verdade sobre a minha história, sobre tudo que eu vivi, mas principalmente como Deus me curou. Família, é uma alegria imensa falar, né, sobre essa cura divina que Deus me deu, porque Ele transformou a minha vida, gente. Só Deus, né? Ele foi o único responsável por toda a minha história, por toda a nossa história, né? Mas Deus, ele cuidou de mim de uma forma tão linda, gente, tão linda que eu sozinho no mundo, mas Deus nunca me abandonou e eu nunca deixei de acreditar nele, nunca deixei de confiar, nunca deixei de clamar por ele, pegar nas mãos dele, porque sem ele, gente, eu não estaria aqui, viu? E sempre pedindo a ele para não deixar eu ir para o mundo errado. Mas eu quero compartilhar com vocês aqui hoje a forma que a gente foi colocado para trabalhar, né? Eu quero falar sobre trabalho infantil. É algo assim muito sério, delicado, né? Muito sensível, né? Mas creio que muitos de vocês, assim como eu, né, na infância precisou trabalhar para ajudar dentro de casa, para ajudar a família, mas existem formas, né? Com certeza, todos nós trabalhamos e com certeza nenhum de nós se arrependemos de ter trabalhado para ajudar dentro de casa, ter trabalhado para sobreviver. Porque em tempos antigos a dificuldade era muita, que eu sei, a gente passava muita fome, que eu sei, mas quando isso vem de maus tratos e vem de também de formas erradas, né, de formas ali negligentes de colocar uma criança para trabalhar, é isso que eu acho errado, sabe? Eu acho assim que nenhuma criança tem que ter a responsabilidade ali de manter uma casa, sabe? Nenhuma criança. Isso prejudica muito mais uma criança do que às vezes assim, às vezes o adulto assim nem percebe, sabe? E esse vídeo também é uma forma de alertar também, é uma forma de transmitir o que uma criança sente e o que passa para uma criança. Por isso que esse canal é para o filho, é para a mãe, é para todos, sabe, gente? Porque aqui eu quero transmitir, eu não quero julgar, não quero apontar o dedo, eu não quero dizer assim que a minha mãe fez errado, porque talvez nem ela sabia a forma correta de fazer e com certeza que isso sirva também para ela, né? Que sirva para ela refletir se um dia ela ver esse vídeo, que ela não leve como um ataque ou como que eu estou falando isso porque eu não quis trabalhar, porque eu tenho muito orgulho, eu agradeço muito a minha mãe por ter me colocado para trabalhar. Mas eu agradeceria muito mais, ficaria muito mais feliz se ela tivesse não colocado tantas responsabilidades, sabe? Para as crianças, não colocado tantas responsabilidades assim, a ponto da gente já não tinha infância e acabou que não tendo mais ainda ficou com os pesos, porque tudo reflete, gente, tudo que a forma que a gente trata uma criança hoje vai refletir ela no futuro. Colocar para trabalhar é bom, ensina para trabalhar, é ótimo, mas colocar para trabalhar falando que ela precisa trabalhar, que se ela quiser comer dentro de casa, tem que trabalhar, falando que é responsabilidade dela trabalhar e levar comida para dentro de casa, coisa que uma criança de 5 anos. A gente sempre, desde criança, desde que eu comecei a andar, que eu ia trabalhar, que a minha mãe colocava a gente para trabalhar. A gente vendia uns cofres que a minha mãe faz, de gesso, e era o meu padrasto que ia vender, levava os meus irmãos mais velhos pequenos, depois os meus irmãos mais velhos, que tinham uns 3 5 anos de idade, começava a crescer, começava a andar e a saber as coisas, levava os pequenos, que era eu e o meu outro irmão, e daí eu, quando comecei a andar, a saber pegar um ônibus, isso com uns 5 7 anos de idade, já colocava a gente, ia vender, e a forma, se acordar cedo para ir vender, né? Apanhar para ir vender. Quando chegava, se não vendesse, apanhava porque não vendeu. E ainda recebia nomes, né? Xingamentos, falava coisas ruins.
falava coisas pra gente, coisas maldosas assim, sabe? De forma assim que eu não sei como saía da boca da minha mãe, as palavras tão tristes que ela falava e a responsabilidade sobre o trabalho, de se a gente não vendesse, a gente, tipo, era, além de ser uma pressão psicológica, era uma pressão de obrigação, porque o que eu acho hoje, a forma correta de a gente colocar. Não é ruim, eu acho que assim, é até bom a gente levar uma criança para trabalhar. Não para trabalhar por obrigação dela trabalhar, porque a responsabilidade é de um adulto de colocar a comida na mesa. É de um adulto de trabalhar e sustentar um filho, não de um filho ter que trabalhar para sustentar uma casa. Não de uma criança ter que responsabilidade, ter ali os pensamentos de se preocupar em ter que ir, em ter que vender, e se não vender, ficava com medo de apanhar, ficava com medo de. E se acaso acontecesse de perder o dinheiro, ou porque uma criança brincava, se intertia, muitas vezes eu perdi dinheiro, chegava em casa, era muita pizza que apanhava, não podia comer na rua, só podia comer um pastel com suco de R$ 1. E isso a gente às vezes ficava trabalhando com fome, levando chuva, sol, e ter que voltar para casa ainda naquela sensação de apanhar, de aquele medo, aquele trauma, aquela sensação de que. E quando a gente ia, que vendia tudo certinho, que chegava tudo certinho, que acabava cedo, não recebia uma recompensa, a recompensa assim de pelo menos um obrigado, 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 meu filho, parabéns, um parabéns, algo assim que assim, que trouxesse assim algo que a gente se sentisse bem, sabe? Não, era. Não fez mais que sua obrigação. Se não vender, não come. Pra estar dentro da minha casa para comer da minha boia, ter que trabalhar, sabe? Era palavras duras assim, e até nomes, assim, porque eu não tô citando mais. Eu falo palavras ruins, palavras duras, porque eu não quero citar os nomes que eram ditos pra gente, sabe? Porque na minha casa, graças a Deus, eu a gente tem isso de não falar palavrão, de não trazer coisas ruins para dentro da nossa casa, e eu não quero replicar tudo que eu vivi para os meus filhos, né? Eu quero que a gente viva em paz e que a gente não tenha esses nomes. Mas aí isso aí é uma forma assim errada que eu não julgo, mas que as pessoas e as mães, né, tivessem a ciência disso, né? Eu acho também que o governo também, eles não querem o trabalho infantil devido a isso, devido a impor responsabilidades numa criança, a impor, porque tudo isso traz trauma, gente. Tudo isso no futuro reflete, e eu sei como reflete. Eu sei como é a gente viver com essa pressão psicológica, viver com esse medo, com essa insegurança, né? E com essa responsabilidade muito cedo. Quando a gente chega numa fase adulta, a gente fica ali preocupado demais com tudo. A gente fica tudo. Olha, gente, são formas que os traumas de infância refletem muito na vida adulta. E a vida adulta é que a gente mais sente, é que a gente, além disso, o sofrimento, ainda também a questão de enfrentar todas as dificuldades na vida adulta e da gente ter uma adultização assim muito rápida, né, muito precoce. A gente, além de não ter infância, a gente perde no futuro na infância perde a leveza de viver mais leve, de ter uma infância e de poder brincar e de poder ter uma vida leve que eu não tinha, não podia brincar, ia para a escola, estudava muito mal, porque cansado, tudo, quando ia trabalhar, tinha aquela preocupação toda do trabalho, muito cedo, não tinha, e quando chega na vida adulta, a gente perdeu tudo. Quando olha para trás, perdi tudo, tudo, tudo. Perdi a infância todinha e agora eu tenho que continuar com o trabalho, porque a pessoa já passa a vida toda trabalhando quando adulto. E quando é criança, a infância todinha trabalhou também. Isso aí é algo assim que foi tirado, sabe? Eu acho assim que foi me tirado, mas também eu ainda agradeço a Deus, porque se eu não tivesse trabalhado, talvez eu tivesse morrido de fome, né? Porque eu acho que pela minha mãe, acho que ela mesmo a gente. Por isso que eu digo, né? A gente se criou. Eu me criei. Eu não sinto que a minha mãe me criou. Porque eu tive que trabalhar desde pequenininho.
teve que trabalhar para comer. Ela mesmo falava que se eu não trabalhasse, se eu não tivesse, se eu não, se a gente não trabalhasse, a gente não comia. E para estar dentro da casa dela tinha que trabalhar. Era como se a gente trabalhava para comer, trabalhava para morar dentro da casa dela, mesmo sendo infância e sendo obrigação dela, entendeu? Mas assim, né? Minha mãe, eu te agradeço muito por assim ter me botado no mundo, né? Te agradeço muito, mas eu sofri demais e hoje eu agradeço a Deus por ter passado por tudo, né? Porque foram momentos muito difíceis, sabe? Muito difícil mesmo na minha vida. Mas que hoje eu me tornei um homem e eu me tornei algo assim que Deus me cuidou de mim, pelos cuidados de Deus, eu não quero replicar nada que eu passei. E hoje, se eu tiver que botar o meu filho para trabalhar, não é para ele trabalhar, é para ensinar ele a trabalhar, porque essa é a forma que eu acho correta. Você colocar um filho para ensinar ele a trabalhar. Ensinar ele que ensinar para ele de uma forma que você passe experiência e aprendizado para ele de uma forma leve, de uma forma que não traga prejuízo psicológico para ele e que ele aprenda a se tornar um adulto, a se tornar um homem trabalhador. Como eu faço isso? Eu, quando trabalhava no mercado, o meu filho era pequeno, né? Eu não chegava aí. Ele ficava querendo ir pequenininho e tudo, mas se eu tivesse que levar ele para trabalhar, hoje não, porque eu trabalho numa empresa, o meu filho não precisa. Mesmo assim, eu ainda ensino ele a trabalhar em casa. Trabalhar como? Não é botar para trabalhar, mas ensinar as coisas da vida, né? Eu digo, John, me ajuda me ajuda aqui a organizar isso aqui, me ajuda aqui com isso. Aí ele vem me ajudar, eu digo, é assim, tá vendo como é? Tá vendo? Você quando crescer, você vai precisar fazer isso na sua casa, vai precisar ajeitar alguma coisa. Mas nada de exagero, sabe? Ele vinha me ajudar, eu ensinava ele ali coisa pouco o básico, fazia tudo e ele fica só me olhando e eu ainda passo para ele essa experiência e ainda digo para ele e ainda agradeço ele por ele ter vindo me ajudar. Eu falo, muito obrigado, meu filho. Obrigado, viu, por ter ajudado o pai. Dou um abraço nele, digo que amo ele e falo que ele vai se tornar um grande homem, vai ser um pai de família trabalhador. E falo para ele que passo para ele, sabe, o que eu queria que tivesse passado para mim. O que eu queria que tivesse me ensinado, o que eu queria que tivesse pelo menos que um abraço, um obrigado, coisa simples, gente, só um carinho, eu te amo, por eu ter ido. Eu tenho certeza que ia ser muito mais leve, mas o que eu ouvia ainda era coisas ruins, sabe? Era palavras ruins, palavras duras, palavrões. E isso é o que tirou minha infância. Isso foi o que fez a minha infância ser destruída. Mas hoje eu transformo tudo que eu passei em coisas boas. E se você se identificou com esse vídeo, se você também passou por isso de alguma forma, eu fui de uma forma, outras pessoas podem ser de outra, né? Não me arrependo. Algo que, assim, talvez a minha mãe hoje ache ruim e botou a gente de casa para fora, que depois em outro vídeo também eu vou falar disso, é que talvez ela ache ruim porque a gente, depois de um certo tempo de idade, a gente começou a questionar coisas que a gente via que era errado. A minha mãe também, ela não via que ela estava criando homens e ela estava que amadurecendo esses homens precocemente, adultizando. E a gente estava se tornando um adulto criança e a gente começou a entender o que era errado, o que era certo, sabe? E a gente começou a questionar. E a minha mãe começou a dizer que a gente não queria trabalhar mais. E para morar na casa dela tem que trabalhar. Talvez seja essa uma forma de que ela botou a gente para fora. A gente respondia, respondia. A gente falava, se eram uns filhos, como todos os jovens de hoje respondem, falam coisas com a mãe, sem nem ter motivo, imagina a gente tendo. Com certeza, minha mãe colocou a gente de casa para fora por causa disso. Eu vejo isso dessa forma, porque a partir de que a gente começou a questionar, começou a achar ruim, ela não quis mais deixar a gente trabalhar, porque ela via que a gente quando saía, fazia, comprava as coisas que tinha que comprar pra gente ir pra casa, e ela começou a achar ruim, depois isso aí é pra outra história, tá certo? Mas eu quero agradecer muito a vocês e falar a vocês que é possível a gente vencer, e hoje eu me emociono, sabe? Eu me emociono assim, hoje é um choro de vitória, é uma emoção. Eu sinto no meu coração uma emoção de falar sobre a minha história.
Hoje o choro não é mais de tristeza, eu já chorei muito. Eu chorava todos os dias na minha infância. Até os meus 16 anos eu chorava, chorava. Até os meus 16 não, meu filho já tinha 3 anos. Até o meu filho já grande, já eu ainda chorava, só lembrando do passado, sofrendo com as feridas. E aconteceu algo que precisou acontecer de muito triste para mim curar as feridas. Depois eu conto para vocês, que foi a depressão. Então é um assunto para outros vídeos também. Vou compartilhar aqui com vocês. Mas que hoje eu venci tudo. Se eu venci a depressão, se eu venci tudo, eu tô curado. Deus me curou de uma forma tão linda. E hoje a minha mãe tem o meu perdão, sabe? Porque eu sei que a infância dela também não foi fácil. Hoje eu entendo que o que ela passou, ela só precisa querer o meu perdão. Ela querendo o meu perdão, ela tá perdoada. No meu coração ela tá perdoada, porque eu tô em paz, né? Quando a gente perdoa, o perdão não quer dizer conviver, né? Eu já tentei muito conviver, mas também não deu certo. Mas o perdão, eu tô em paz. Eu passei por tudo isso, tenho certeza que não é por um acaso, tenho certeza que é por uma missão e um propósito. E esse canal, eu tô feliz porque tá começando esse propósito com Deus. Eu sempre tinha algo assim, ficar me inquietando sobre todo o meu passado, sobre tudo que eu passei, mesmo depois de curado, depois de bem, feliz e convivendo com tudo, falando sobre tudo bem, bem, sem nem sentir mágoa mais, sem nem sentir tristeza mais. Eu tinha algo dentro de mim para mim falar sobre isso, para mim, sabe? Como se tem algum chamado e eu não estava entendendo, né? Mas agora eu entendo. Tenho certeza que esse canal vai chegar até você, essas palavras, vai chegar até você, mães, a forma com que a gente trata um simples obrigado, um simples amor, um simples abraço, um simples carinho, um simples beijo, já transforma a vida de uma criança, sabe? Já traz ali algo melhor, sabe? E vocês que têm sua mãe, seu pai, que faz tudo por vocês, que trabalham, que agradeçam, sabe? Agradeço porque tem pessoas que viveu sem nada. Tem pessoas que teve que trabalhar para sobreviver, teve que ouvir palavras duras da mãe e do pai, né? E quem tem pai, né? Eu que não tive, nem tive o pai, não conheço, né? Então, é isso aí. Grande abraço, grande beijo. Só gratidão a Deus, tá, gente? Só gratidão. Agradeço demais, mesmo por ter passado por tudo. Hoje eu sou grato a Deus por tudo na minha vida, eu sou grato. E por ser grato, foi que Deus começou a me ajudar e a transformar a minha vida. Porque mesmo passando tudo, eu não reclamava, só agradeci. E hoje eu tô aqui e tamo junto, tamo firme. É isso aí. Um grande beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo aqui no canal Sobrevivi a Minha Infância. Vem sobreviver comigo e vem compartilhar de momentos de superação com a gente.